Olá, eu sou a professora Marcela, mestre em Atenção à Saúde, doutoranda em Fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, e hoje a nossa aula será sobre espiritualidade no contexto de saúde e doença. E eu quero trazer para vocês algumas reflexões do processo de saúde e doença. De acordo com a definição da OMS, saúde é o bem-estar físico, mental, espiritual e social de um indivíduo, não somente a ausência de doenças. E diante disso, do contexto mental e físico, nós precisamos observar o contexto espiritual. É sabido que o ser humano, ele tem uma busca pela felicidade. Várias pesquisas mostram isso. O ser humano, ele faz esse caminho, ele percorre esse caminho durante toda a vida de busca pela felicidade. Expressado muitas vezes, busca de uma profissão, busca de uma realização pessoal, de realizar um sonho, busca de sucesso familiar. Só que a espiritualidade, ela desempenha um papel importantíssimo, não somente na saúde, na manutenção da saúde física, mas também na mental. E ainda, há pesquisas que demonstram que, além da manutenção, ela também auxilia na recuperação. Então, o que é essa dimensão espiritual, né? Alguns autores tratam que são todas aquelas crenças, a capacidade do ser humano em se dedicar a algo que acredita, tudo o que envolve a fé, tudo o que envolve a sua determinação. Entram, claro, pensamentos positivos, autoconfiança, firmeza, né, nos propósitos. E essa firmeza nos propósitos, ela desencadeia uma série de repercussões psicoemocionais no metabolismo do indivíduo. Então, tanto a religiosidade quanto a espiritualidade, ou seja, aquela pessoa que tem uma religião definida ou aquele que não tem uma religião, mas ele tem algo nele que ele sabe que ele busca algo superior, que ele se afasta das coisas passageiras e se apega às coisas muitas vezes invisíveis aos olhos, mas que ele busca algo de uma maneira mais nobre, né? Tá ligado à nobreza. E nós observamos, diante do contexto de pandemia de Covid-19, o quanto foi importante para suportar as medidas de enfrentamento à pandemia, como isolamento social, quarentena, distanciamento social, né? A redução das interações físicas, né? Pessoais, de trabalho, familiar. E como a religiosidade e a espiritualidade foram importantes nesse processo. Inclusive no suporte para lidar com a morte, na dimensão da atenção à saúde e da positividade do indivíduo. É muito interessante a gente observar que os rituais, né, de despedida, de morte, né, de passagem do ser humano, eles acontecem muito antes de se ter propriamente dito uma religião. Isso é algo que vem dos nossos antepassados, até a época do homem das cavernas. Então, o que a gente consegue compreender com isso? Que o ser humano precisa desses rituais. E, infelizmente, devido à pandemia do Covid-19, muitos não puderam participar dessa despedida dos seus entes queridos. E a religiosidade e a espiritualidade foi um fator determinante na manutenção da saúde mental daqueles indivíduos que ficaram, né, sem prestar culto a esses entes queridos, gerando uma série de repercussões emocionais, né, principalmente no que tange a recuperação do luto, no que tange a propriamente dito a recuperação das doenças, né, doenças que, como no caso do Covid, que teve um distanciamento social, muitas vezes até mesmo dentro de casa. Além disso, doenças como câncer, por exemplo, que são tratamentos longos, exaustivos, em que o corpo sofre muito com essa situação,
também é importante o indivíduo ter esse suporte. Esse suporte espiritual, ele faz toda a diferença no processo de recuperação. Bom, deixo com vocês as referências e muito obrigada.